Olá, muito boa tarde. São 16 horas, horário de Brasília. E a partir de agora, você acompanha as principais notícias do Brasil e do mundo. E vamos começar falando de economia. Mais de 65 milhões de brasileiros estão inadimplentes. Esse número se aproxima do patamar atingido no pico da pandemia de Covid-19. A repórter Maria Clara Leite traz mais informações. A maior parte das dívidas é com bancos e cartões de crédito. Depois, aparecem aquelas contas básicas de água, luz, gás. Por último, vem as compras feitas em lojas. Somados, todos os inadimplentes do país devem cerca de 263 bilhões de reais, o que dá uma média aí de R$ 4.000 por pessoa. Mais cedo eu conversei com a Patrícia Camilo, especialista da Serasa, para entender as razões de tanta inadimplência e também para saber qual é o caminho para a renegociação de dívidas. São duas principais causas de tanta inadimplência. A inflação, que chegou a 10%, então ela é o dobro do ano passado. Isso reflete bastante nos preços dos combustíveis, da alimentação e da habitação. E também a nossa taxa de juros aqui da Selic do Brasil, que chegou agora a 11,75%. É um momento de atenção, então, o consumidor precisa se planejar. Com certeza, o planejamento financeiro nunca foi tão importante. Então, é importante entender qual é o orçamento mensal aqui da família, entender quais são as suas contas fixas e contas variáveis e onde é possível aqui fazer os principais ajustes, os principais cortes para conseguir fazer com que as dívidas caibam aqui, né, nesse parcelamento e que a gente consiga se planejar aqui para o futuro para que elas não aumentem. Qual o caminho, Patrícia, para a renegociação dessas dívidas? O Serasa Limpa Nome é uma plataforma que fica o ano inteiro aqui para a gente. Então, é importante ali entrar em um dos nossos canais digitais, fazer um cadastro inicial, caso ainda não tenha, e em até 3 minutos é possível entender quais são as dívidas e quais são as condições de renegociação. Então, quais é o desconto oferecido, o número de parcelas, parceiros participantes e tudo mais. A renegociação de dívidas também pode ser feita em uma das 7 milhões de agências dos Correios conveniadas com a Serasa. Para mais informações, acesse serasa.com.br. O Congresso Nacional aprovou uma lei que garante recursos para candidaturas femininas. O texto, inclusive, já foi publicado no Diário Oficial da União. A proposta prevê a aplicação de 30% do fundo partidário em campanhas encabeçadas por mulheres e em programas voltados à participação delas na política. Com a regra da proporcionalidade, se o partido lançar mais do que 1/3 de candidaturas femininas, o tempo de rádio e TV e os recursos devem aumentar na mesma proporção. A distribuição dos recursos deve ser feita conforme critérios definidos pelos órgãos de direção e pelas normas do Estatuto, considerados a autonomia e o interesse partidário. O texto também anistia os partidos que não preencheram a cota mínima de recursos ou que não destinaram os valores mínimos em eleições passadas. E agora a gente fala de pandemia. Um estudo divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz revela que a dose de reforço da vacina da Pfizer aumenta a proteção em quem foi vacinado com a Coronavac. Um novo estudo feito por pesquisadores brasileiros indicou que a proteção contra a variante Ômicron em indivíduos que receberam 2 doses de Coronavac aumentou em até 7 vezes após receber o reforço vacinal da Pfizer. De dezembro a março, período de entrada e maior circulação da nova variante no Brasil, os indivíduos que receberam 2 doses da Coronavac tinham apenas 8,1% de proteção contra a Covid sintomática. Ao receber uma 3ª dose da Coronavac, o chamado esquema homólogo com a mesma vacina, a proteção subiu para apenas 15%. Mas ao receber o reforço da Pfizer, um esquema com vacinas diferentes, ofereceu uma proteção de 56,7% contra o desenvolvimento de sintomas de Covid. Já para as formas graves da doença, as 2 doses da Coronavac ofereciam proteção de 57,3%. Um reforço também de Coronavac aumentou essa proteção para 71,3%, enquanto o reforço da Pfizer elevou a proteção para 85,5%. A pesquisa da Fiocruz é a primeira a avaliar a efetividade desses imunizantes e do reforço vacinal no contexto de 2 variantes. Para avaliar a efetividade dos imunizantes, os cientistas analisaram mais de 1.300.000 exames do tipo antígeno ou RT-PCR em todo o Brasil.
Os franceses se aproximam do momento de ir às urnas para escolher quem vai comandar o país. Faltando 5 dias para a votação, os candidatos correm para fazer campanha pelo país, num pleito que promete ser bastante acirrado. Quase 50 milhões de franceses estão registrados para votar no próximo domingo e escolher o presidente do país. O atual chefe de Estado, Emmanuel Macron, e a candidata de extrema-direita, Marine Le Pen, são os favoritos depois de uma campanha atípica marcada pela guerra na Ucrânia. Dos 10 candidatos restantes, o esquerdista Jean-Luc Mélenchon é o único que aparece nas pesquisas com algumas chances de impedir o segundo turno entre Macron e Le Pen. Je vais vous parler franchement, je veux pas faire 50 plus pour faire 50 plus. Vou ser honesto com vocês, não quero mais 5 anos só por ter mais 5 anos. Primeiro de tudo porque a vida é assim, há muitas coisas a fazer e o mundo é grande. Eu estava há 5 anos tentando sacudir as coisas, encarar o sistema e tentar afastar o destino. Estou aqui não para manter um trabalho, mas conduzir uma nova ambição com vocês e tentar dividir isso. Je suis là pour porter avec vous une nouvelle ambition et essayer de partager. Ainda que o cenário pareça com o da última eleição, o país não é mais o mesmo. Uma pandemia deixou milhões de pessoas confinadas no mundo e a guerra voltou a afetar a Europa. A eleição vai ser acompanhada com atenção em outros países, especialmente pela possibilidade de Le Pen conquistar o que já foi considerado impossível por alguns, levar a extrema-direita ao poder, o que pode ser um novo revés para a União Europeia. Um estudo inédito descobriu novos genes ligados ao Alzheimer. A descoberta deve contribuir para mudanças no tratamento, nos medicamentos e também no estilo de vida de quem sofre com a doença. Além dos genes já conhecidos, foram encontradas 2 proteínas marcantes que se acumulam no cérebro com resultados devastadores à medida que a doença de Alzheimer progride. Segundo o estudo, vários dos novos genes se concentram em reações como a inflamação e o sistema imunológico, que pode danificar as células cerebrais. O estudo identificou 75 genes que estão ligados a um risco aumentado de Alzheimer, 33 deles já eram conhecidos. Dos novos 42 relacionados ao Alzheimer, muitos se agruparam em várias vias suspeitas, mas não confirmadas para o desenvolvimento da doença. Um desses caminhos é o sistema imunológico do corpo, projetado para nos proteger de invasores. Muitos genes foram associados a um regulador imunológico chamado LUBAC, que o corpo precisa para ativar o DNA e prevenir a morte celular. O estudo também descobriu que as células imunes no cérebro, que estão encarregadas de limpar os neurônios danificados, desempenham um papel fundamental em pessoas diagnosticadas com Alzheimer. E agora uma notícia curiosa. Moradores de Belo Horizonte contam com um Homem-Aranha na cidade. Mas ao invés de combater o crime, o colombiano Christian La Rota faz acrobacias em um sinal de trânsito. O colombiano, de 34 anos, se mudou para o Brasil há 5 e já passou por 15 estados. Longe dos 2 filhos, Christian encarna o Homem-Aranha nas ruas da capital mineira. Vestido com traje de super-herói e com seu equipamento, ele se encaminha para a esquina onde se apresenta. Antes do show é preciso preparar o local. Cordas e panos posicionados, hora do super-herói entrar em ação. Decidi sair da Colômbia porque, lamentavelmente, o pagamento de um professor não é muito bom. Eu tenho 2 crianças, então o arte me deu tipo como esse empoderamento econômico em alguns países que eu fiquei de Sudamérica. Vengo caminhando por vários países. Brasil não é o único, mas aqui é o país que mais he ficado, que han sido 5 anos porque é demasiado grande. O sinal vermelho para o trânsito dá luz verde para a apresentação de Christian. Não sempre dá para ganhar um bom dinheiro, mas graças a Deus, ao menos fica a gratificação das pessoas que valoram meu trabalho com um sorriso e bom incentivo do artista é isso. Eu achei incrível, achei muito interessante. Ele é um artista e ele está trabalhando com o que ele pode, o que ele tem agora. Hoje está tudo muito difícil, né? Entre uma acrobacia e outra, o colombiano diz que sonha em ter um emprego estável. O principal objetivo é trazer os filhos da Colômbia para o Brasil e continuar seus estudos. Obrigado, irmão. Valeu pela força. Cada um com o seu superpoder, não é mesmo? E nós ficamos por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e continue ligado em nossa programação. Até mais!